Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Aqui é a história do adultério de Davi, lembra? Davi faz toda aquela tramóia, planeja o assassinato de Urias, e então diz a escritura que Natã, homem de Deus, profeta de Deus, chega diante dele com uma parábola, com uma ilustração, com uma história. Ele começa a dizer: Senhor, imagina o seguinte, imagine que um homem muito rico tenha várias ovelhas, vários gados, tem muito. E ele tem um vizinho que só tem uma cordeirinha. Ele cuida da cordeira, dá banho nela, dorme com ela. E de repente chega um viajante, e aquele senhor que tem vários cordeiros, o que ele faz? Em vez de ele sacrificar um dos seus, ou uma das suas, para quê? Para oferecer uma refeição para aquela pessoa, para aquele viajante, ele vai pegar apenas aquela única cordeirinha do vizinho. A escritura diz que quando Natã dá essa ilustração, olha o termo, então acende a ira de Davi. Imagina o seguinte, né? Você está com um fogão lá, o gás está saindo, de repente você bate o isqueiro, e puf, pega fogo. É isso aí que ele estava fazendo? Acendeu-se-lhe a ira. E então Davi fica muito bravo. Não, onde já se viu? E ainda diz assim para Natã: tal homem deve morrer. Então Natã, homem de Deus, de coragem, aponta o dedo para o rei e diz: tu és o homem, ó rei. E o que nós vemos aqui é essa história, o arrependimento de Davi e Deus reestabelecendo a história dele. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha a importância do arrependimento. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, guarde bem esse mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então foi Natã para a sua casa. Só até aqui, olha para cá, por favor. Como eu disse, aqui é a história do adultério e do arrependimento de Davi. E Davi, de fato, se arrepende. Alguns teólogos chegam a dizer que, desde quando Davi adultera com Betseba, até o seu arrependimento, foram cerca de 6 meses, até de fato o galo cantar na vida dele, e ele então perceber que ele tinha feito errado. Então ele se arrepende, Deus perdoa, porque Deus, de fato, é assim, toda vez que nós nos arrependemos, o Senhor perdoa. Mas, sempre tem um mas, como teve aqui na história de Davi. Mas, posto que com isso deste motivo que blasfemassem contra os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A consequência imediata do pecado de Davi foi a morte de seu filho, algo trágico, algo trágico. Eu já li algumas pesquisas dizendo que a maior dor do ser humano é de fato a dor da perda de um filho. Só quem passou por uma situação de desgraça dessa sabe o quão dolorido é. E essa foi a consequência imediata. O menininho morreu. Mas não foi só isso. Depois as coisas pioraram e pioraram muito sobre a vida de Davi. A ponto de um filho estuprar a própria irmã. E esse filho tomar o reino do pai. Desgraça em escala. E diz a escritura que daquele momento em diante a espada nunca mais saiu da casa de Davi, por conta de uma simples olhadinha onde redundou no adultério. Algo terrível. O que nós aprendemos com isso? Deus perdoa o pecado sempre, sempre. Toda vez que há um coração compungido, quebrantado, alguém que se humilha, o Senhor vai perdoar. Mas todavia as consequências virão sobre todo aquele que comete pecado, é o que diz Paulo em Romanos. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Primeiro do judeu e depois do grego. Deus perdoa o pecado, só que as consequências são certas. Assim como um pedófilo, se um pedófilo se arrepende do seu pecado, algo nojento, óbvio que Deus perdoa. Mas nada mais justo que uma cadeia, às vezes até o fim da vida. É assim que funciona. Deus aqui não isentou as consequências na vida de Davi. E lembrando, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isso não era a opinião das pessoas. Não eram as pessoas que olhavam para Davi e diziam: rapaz, esse Davi é um homem de Deus demais. Não, era o próprio Deus que havia dito isso dele. Eis aí o homem segundo o meu coração. E então ele faz uma lambança, peca,
E diz a Escritura que Deus traz a espada para dentro da sua casa. Meu irmão, se vieram consequências gravíssimas sobre a casa de Davi, o que faz eu e você pensarmos que podemos continuar no pecado, na nossa vidinha, sem arrependimento, sem que nada nos aconteça? Isso é engano. Olha para a vida dele. Se essa desgraça veio sobre a família dele, e sobre a nossa. Só que talvez na sua mente fica aquela frase desde lá do Éden. Lembra quando a serpente disse para Eva: calma aí, Deus disse, se você comesse esse fruto aqui você morreria? Não, é certo que não morrereis. Lembra a vozinha da serpente? Não é isso que às vezes muitos pensam? Não, calma aí. O pastor está falando que Deus pune, que Deus castiga. Para com isso. O que Deus matar, Deus tirar. Não, Deus é amor. Talvez essa voz está na sua mente até hoje, mas essa não é a voz de Deus. Deus é justo e por isso Ele necessita punir o pecado. Se você colocar a mão no fogo e se arrepender, todas as vezes o Senhor te perdoará. Mas todas as vezes você vai sofrer consequências com a mão queimada. É assim o pecado. Muitos entendem errado o conceito de graça de Deus. Eles pensam que graça é provisão para viver uma vida desregrada. Que graça é provisão para se andar de qualquer jeito, mas não é. Você não pode ter em mente que, olha, se antes que eu era ímpio, como diz a Escritura, o Senhor me amou, quanto mais agora que sou filho. Sim, isso é verdade. Mas isso não te dá autorização para você andar de qualquer jeito e achar que o mal não vai chegar sobre você. Pastor, mas calma aí, a Escritura diz que Deus é bom, que Deus é amor. E é óbvio que isso é verdade. Isso é bom? Sim, é bom. Mas isso também é péssimo. Por que isso é péssimo? Deus é bom, a Escritura diz que nós não somos bons. Deus é bom e a Escritura diz que nós somos maus. Por isso é ruim também. Meu irmão, Deus precisa punir o pecado, sabe por quê? Porque senão Ele vai compactuar com aquilo que é errado. Imagina você, eu não sei você, mas eu pelo menos fico indignado, quando nós vemos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal soltando bandidos que quebraram o país inteiro. Você fica indignado. Quando prenderam o Michel Temer, acho que há 2 semanas, eu sabia, é questão de dias para soltá-lo. Agora estão também tramando para soltar o maior presidiário, o maior corrupto do nosso país, o ex-presidente Lula. Se você vê alguém tipo Gilmar Mendes soltando esse homem, qual que é o seu sentimento? Você não liga? Você fica indignado. Como pode? Ora, se você e eu ficamos indignados porque um juiz está sendo frouxo para com alguém que destruiu um país inteiro, por que Deus vai ser um juiz frouxo que deixa os seus filhos andarem de qualquer jeito sem punir? Não é assim que funciona, pode ter certeza. Deus é amor e por isso Ele necessita punir o pecado. J.C. Ryle, um escritor cristão, ele diz assim: Cristo está disposto a acolher qualquer pecador, mas Ele não receberá alguém que não se dispõe a se separar dos seus pecados. Sim, Cristo está disposto a receber qualquer um, mas qualquer um que se dispõe a se separar do seu pecado. Como eu disse, graça não é provisão para o pecado. Muitos entendem errado Romanos capítulo 5, versículo 20, quando Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual foi o entendimento que aquelas pessoas tiveram? Mas calma aí, Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso quer dizer que quanto mais nós pecarmos, mais graça será derramada sobre nossas vidas. E ele começa o capítulo 6 justamente corrigindo essa heresia. De modo nenhum, olha a expressão de Paulo, de modo nenhum, vocês entenderam errado. Isso é entendimento errado, isso são pessoas que querem usar a Escritura para viverem uma vida de pecado. Eu sei que nós gostamos de grandes testemunhos de pessoas que eram prostitutas e se converteram. Louvado seja Deus pela vida delas. O Deus é gracioso. De drogados, de assassinos. E a gente olha como que era a vida dele, olha como que está agora. É louvável, Deus faz nessas vidas, é claro. Mas você não precisa se esborrachar por fora para conhecer a graça de Deus. Não, você não precisa disso. Paulo não precisou se esborrachar por fora para conhecer a Deus. Ele conheceu a Deus através do Evangelho e com base no Evangelho
sem nunca ter frequentado uma boate, uma zona, um lugar de prostituição. Paulo viu quão mal ele era. E por que você acha que essas pessoas que cada dia têm conhecimento a mais de quem Deus é? Você percebeu que essas pessoas são sempre mais radicais com o pecado? É isso que faz eu e você, meu irmão, radicais com o pecado. É o conhecimento que nós temos de Deus. Quem tem conhecimento superficial de Deus, acha que Deus na verdade não é pai, mas é aquele avô que o netinho faz qualquer coisa e o vô não liga. Normalmente, via de regra, não é assim? O pai cria, o vô estraga. Não todos, é claro, há exceções. Mas na casa do vô, percebeu que todo netinho ergue a asa? Mas eu vou falar para você, Deus é pai, Deus não é avô. Deus é pai. Agora, a pessoa que conhece a Deus verdadeiramente, a pessoa que vai amadurecendo a cada dia, ela sabe o quanto de desgraça traz o pecado. E por isso, necessariamente, ela é mais radical para com o pecado. Meu irmão, se você ainda duvida, olha o exemplo de Davi. Davi começou só a dar uma olhadinha na Betseba. Ela falou, nossa, mulher bonita, tá tomando banho aqui, cara. Olha a desgraça que veio sobre a vida dele. E você acha que não tem problema nenhum você olhar aqueles programas sujos de auditório, aquela pornografia na internet, você acha que com você não vai acontecer nada. Olha para o exemplo de Davi. Em Romanos capítulo 3, Paulo começa a citar um monte de desgraças sobre a vida do povo. Miséria, maldição, mentira, amargura, maldade, destruição. Daí no versículo 18 do capítulo 3, ele conclui o porquê desgraça na vida das pessoas. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando não há temor de Deus, o povo peca. O povo peca, o que vem sobre o povo é desgraça. O que nos afasta do pecado, pode ter certeza, é o conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se afasta. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, a Escritura diz assim, não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, por que o temor tem que estar diante dos nossos olhos? Com o simples objetivo de não pecarmos. Já viu aqueles filhos que às vezes é uma coisa errada que faz? Já pensa, meu pai vai me quebrar. É mais ou menos essa a ilustração em relação ao Senhor. Filhos que conhecem o Pai amoroso que tem, Deus, mas também conhecem o Pai justo e severo. Esses temem a Deus, temem ao Pai e por isso fogem do erro. Eu quero passar só alguns princípios hoje aqui. Primeiro, por favor, Deus não muda. Por que, pastor, Deus não muda? Talvez essa é uma imagem distorcida do falso cristianismo que nós temos hoje. Parece que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. A ponto de venderem até separado. O Antigo e o Novo Testamento é um absurdo. Qual que é o Deus do Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento é aquele Senhor bravo, que se ira, que manda raio na cabeça do povo, que mata as pessoas que erram. Mas no Novo Testamento Deus converteu. Deus teve um instalar, como que eu era mal. Preciso ser bonzinho com meus filhos. Então Deus vira aquele vovô bonachão, que pode fazer o que quiser, que ele jamais vai punir. Mas não. Deus não era um Deus bravo e agora é aquele Deus zen, né? Não se irrita com nada. Não, Deus não é assim, Deus não muda. O mesmo Deus que apresentou a sua lei no Monte Sinai com relâmpagos e trovões. E diz a Escritura que o povo disse assim, Moisés, fale você com Deus e não deixe o Senhor falar conosco. Olha o temor que as pessoas tinham. Não quero nem falar com Deus. Vai você, se morrer, pelo menos morre você. Eu vou falar para você, Deus não muda. Deus ele é o mesmo no Antigo e Deus é o mesmo no Novo Testamento. O Deus lá de Isaías, no Antigo Testamento, quando Isaías tem um lampejo da glória de Deus, você lembra que ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Olha a expressão de Isaías, ai de mim. É interessante que em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, João também tem uma visão de Deus. E sabe o que acontece com João? Cai como morto. Você percebeu que, segundo a teologia moderna, o certo era João, e aí, chefe? Fazer um selfie aqui para pôr no Face, no estado, mostrar para o povo. Você percebeu que Deus não muda? Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, a Escritura diz assim, veja agora que eu sou é o nome de Deus, o YHWH. Veja agora que eu sou o Senhor, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver,
Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu não sei quanto você, mas eu tremo igual vara verde toda vez que eu leio. Fácil ver, sim, também mata. Sara, sim, mas também fere. E Naum, capítulo 1, versículo 2, diz a Escritura que Deus é um Deus zeloso e vingador. Já leu esse nome de Deus? Vingador? Normalmente nós só gostamos do Deus zeloso. Ai, Deus é zeloso. Ai, é louvozinho. Deus é quase um hollywoodiano, um amor por nós, né? Mas você já leu que Deus também é vingador? Vinga. Oséias, capítulo 13, versículo 16. Olha o que diz a Escritura. Samaria que era Israel, povo de Deus. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados. Olha o termo. Seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Já leu? Esse é o Deus amor. Talvez, por conta de uma linguagem mais antiga, apesar que ali é fácil de entender. Samaria levará sobre si, porque se rebelou, cairá a espada. Talvez contemporizando esse versículo, seria mais ou menos o seguinte: o Brasil levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a fuzil. Seus filhos receberão um tiro na cabeça e suas mulheres um tiro na barriga. É mais ou menos isso. Isso é o que o Senhor diz. Seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas abertas pelo meio. Eu tenho certeza, se você tem aquela Bíblia de promessa, essa parte não está grifada. É ruim, né, ouvir isso daí? Mas esse é o Senhor que não muda. Quando se trata em punir o pecado, o diabo é uma freira comparado com Deus. Sim. Ai, eu tenho medo do diabo. Você tem que temer a Deus, é o que a Escritura diz. Por quê? Você não deve nem temer os homens. Jesus diz, não temam os homens, que o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Antes temam a Deus, porque além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse sim deveis temer. Então, meu irmão, quando se trata de punir pecado, o diabo não passa de um anjo, de uma freira comparado com o nosso Deus. Por isso que eu não consigo entender crentes que vivem em pecado como se fossem algo normal. A igreja hoje em dia, não tem diferença da igreja para o mundo, é a mesma coisa. Tanto é que tem pessoas que falam que, eu vou à igreja. Às vezes um amigo ímpio, do trabalho, da faculdade, o vizinho, mas nem se assusta. Cara, você vai à igreja, vai ser igualzinho nós, para que eu vou então? É a mesma coisa. Por quê? Porque não há temor de Deus. As pessoas acham que o simples fato de frequentar um culto aos domingos, isso é o suficiente. Não, não é. Percebeu hoje em dia como o namoro mundano é o mesmo namoro das igrejas? Olha, eu estava numa conferência numa igreja em São Paulo, é uma igreja tradicional, isso que é doído. Estava eu e outros pastores da nossa igreja, e tinha um casal de namorados à nossa frente. Presume-se que é namorado, porque não tinha aliança, não tinha nada. Eles dando uns beijão de língua dentro da igreja. Eu falei, como que pode? Daí depois, na hora que entrou o pastor, eu comecei a entender o porquê. O pastor não dá nem a paz, ele chega, boa noite, tudo bem com vocês? O que eu acho que fica muito pesado demais, né? A paz do Senhor, irmãos. Fica difícil, né? Fica muito crente. Aí você começa a ver a palavra, as pessoas vão negligenciando, os líderes vão negligenciando, e o povo vai se corrompendo e o mundo vem entrando dentro da igreja. É assim que funciona. Percebeu hoje em dia o tanto de fotos sensuais que muitas irmãs põem no Facebook? Põe uma foto com um decote que vai até no umbigo assim. Ainda coloca embaixo, só Deus pode me julgar. A pergunta é, você não tem medo? Não tem? Como pode? Você usar uma roupa onde o seu seio fica à mostra. Como pode? Você usar um vestido, uma roupa que modela todo o seu corpo. Que mesmo você vestida, é possível qualquer pessoa que te olhe ver exatamente como é a sua silhueta. Como pode você ser tão sensual assim e achar que é normal? Não é normal. Não se vista como... Eu não consigo imaginar. Rebeca, Raquel, Maria, com um decotão que vem aqui e acha normal. Eu sou mulher tem seio, fazer o quê? Eu não consigo imaginar. Com exceção, é claro, né, essas mulheres da Record que representa lá na Bíblia.
Essas daí é normal. O Josué é um braço desse tamanho, então essa mulher lá é desse jeito mesmo. Eu não consigo imaginar homens de Deus como Paulo, Abraão, Pedro, usando camisetinha baby look para fazer corridinha à tarde. Consegue imaginar isso? Pedro, vamos fazer uma corridinha sem camisa, Senhor. Eu não consigo imaginar Pedro fazendo uma selfiezinha assim, né? Já viu que eles vão ser um músculo? Pelo amor. Como? A única explicação é que não há temor de Deus diante dos olhos dessas pessoas. As pessoas se esquecem que tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. A modernidade é bem-vinda, óbvio que é. Mas a santidade permanece a mesma. Nada muda. Pastor, mas agora nós não estamos na era da graça? Uma coisa é a era da lei. Essa é outra história, né? Não é para explicar hoje. Mas agora não vivemos a época da graça? Então vou dar um exemplo para você do Novo Testamento, da tal era da graça, como alguns dizem. Pessoas pecavam no Antigo Testamento, morriam. Por exemplo, filhos rebeldes. Olha o que a Escritura diz, repreendeu 1, 2, 3 vezes. Não entendeu? Leva ao sacerdote e apedreja o moleque. Oh, que coisa, hein? Se viesse aqui na igreja, as criançadas nossas. Sobrava ninguém, nem o filho do pastor. Daí você pensa assim, mas calma aí. No Novo Testamento é diferente. Então tá bom. Lembra Ananias e Safira? Diz a Escritura que Ananias e Safira, eles vendem um terreno e vão levar metade do dinheiro para a igreja. Vamos colocar aí, não, vender um terreninho de 100 mil, vai levar 50 mil para a igreja. Meu irmão, qual pastor quer reclamar de uma oferta de 50 conto, hein? Nenhum. Diz a Escritura que como as pessoas estavam dando todo o dinheiro, Ananias e Safira ali entraram num conluio e disseram o seguinte, olha, vamos ficar metade para nós e vamos ofertar só metade para a igreja. Mas, se alguém perguntar por quanto nós vendemos, vamos falar que vendemos por 50 mil, daí eles vão pensar que nós ofertamos tudo. Meu irmão, não havia problema algum. Olha, Pedro, Paulo, tá aqui, né? Eu vendi por 100 mil, mas a gente vai ficar com 50 mil para fazer uma reforminha em casa. Qual o problema? Nenhum! Mas diz a Escritura que eles fizeram isso. E de repente, chega o homem e Pedro diz assim, por que mentiste ao Espírito Santo? E então aquele homem cai morto no meio da igreja. Pá! O Novo Testamento era da graça. Passa um pouco, chega a sua esposa, alegre, feliz da vida. Pedro pergunta, por quanto vendeste aquele terreno? 50 mil, Senhor. Por que vocês estão testando o Espírito Santo? Por quê? Está vendo aqueles homens ali atrás? Eles acabaram de levar o seu marido morto, vão levar você também. A mulher cai e morre também. Imagina isso aqui na igreja, hein? Você que não dá o dízimo. Pá! Deus do céu, isso é morte em escala. Isso não era da graça. Para mostrar que Deus não muda. Tribulação e angústia vem sobre toda a alma que comete pecado. Judeu e grego, crente e ímpio. Deus, ele não mudou. Teve uma vez eu ouvi um padre num programa de auditório. Então ele falou de Deus de uma forma tão amorosa, como se Deus de fato detestasse punir. É claro que ele não gosta, pune porque precisa. A ponto de todo mundo aplaudir. Isso mesmo, Deus é assim. É engraçado que só tinha ímpio na plateia. Não sei se era Fátima Bernardes, não lembro qual programa que era. Mas é normal, né? Nós vemos crentes diante de ímpios, principalmente nesses programas de TV, o cara consegue ser político, meu irmão. Uma vez perguntaram, o que você acha tal pecado? Deu o cantor lá, né? Não posso falar com o Thales Roberto, porque senão vocês vão saber. Daí o cantor lá, mas não a resposta lá, meio política, mais ou menos assim, olha, eu acho que nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, ele ficou bem com todo mundo. Como pode? E ali no centro onde habita Satanás, e as pessoas aplaudirem. Parabéns, o Deus dele é bom. Não, você passou uma imagem errada de Deus. Porque o mundo, de fato, odeia o Deus verdadeiro. Odeia. Uma vez, um amigo meu, um irmão da igreja, dizia para mim que ele tem um parente homossexual, ele disse assim, se aquele fulano não se arrepender do seu pecado, ele vai para o inferno. Porque é isso que a Bíblia diz. E olha o que a parente dele disse. Não, de forma alguma. O meu Deus jamais vai mandar uma pessoa para o inferno. Ele disse exatamente, o seu Deus não manda. O Deus da Escritura manda. É por isso que crentes maduros são tentados como todos os outros.
A diferença é que eles aprendem a ser mais radicais com o pecado. A diferença de quem é mais maduro é que ele sabe o quão pesada é a mão do Senhor. E por isso ele é mais radical com aquilo que pode levá-lo à ruína. É assim que eu e você devemos fazer. Paul Washer, um pregador americano, ele diz assim: nunca, nunca, nunca fique a sós com uma mulher. A não ser que ela seja sua mãe, sua avó, ou uma prima muito, 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 muito feia. Daí pode. Do contrário, jamais. Jamais fique a sós com uma mulher. Daí você pensa assim: pastor, então ele tem problema, ele é muito fraco. Não, não. Muito pelo contrário, ele conhece muito a Deus. Por conta disso, ele quer se ver livre de toda a aparência do mal. Segundo, quem mais planta, mais colhe. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 7 diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Bem conhecido, não é? De Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que quem semeia muito, muito colhe. Em relação ao pecado é a mesma coisa. Quanto mais você semeia, mais você colhe. E você colhe em quantidade muito maior do que você plantou. Se você planta uma semente de laranja, o que você colhe? É uma semente de laranja? Uma árvore de laranja. O pecado também é assim. Nós plantamos pequenas sementes de moralidade, de mentira, e colhemos grandes consequências para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas que estão perto de nós. Pastor, mas só uma olhadinha só. Você não consegue se contentar com o exemplo de Davi? Só uma olhadinha. Só uma olhadinha que ele deu. A olhadinha levou à mentira, a mentira levou ao adultério, o adultério levou ao assassinato, o assassinato levou à desgraça da sua casa e da sua família. Daí você pensa lá: não, é só aquele programa de auditório que eu estou vendo lá, que aquelas mulheres seminuam atrás, mas não estou nem prestando atenção, né? Estou prestando atenção no apresentador. Tá. Mula sem cabeça acredita também, né? Não, pastor, só uma olhadinha. Daí você fica olhando essas coisas, depois você não sabe por que você não tem vontade de orar. Porque às vezes quando chega o dia de culto, já vai batendo angústia, né? Fala, tem culto. Por que será? É porque você está alimentando demais o pecado e, consequentemente, a fome por Deus vai diminuindo. É mais ou menos o seguinte: você tem 2 leões dentro de você para você alimentar. Ou você alimenta o leão da tribo de Judá, vindo aos cultos, buscando a Deus, lendo a palavra. Ou você alimenta a sua carne. Quem você alimentar é quem vai governar a sua vida, por isso vigie. Meu irmão, vigie os seus olhos. Em Mateus 6, versículo 22, a Escritura diz assim: são os olhos lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Ou seja, preste atenção sobre aquilo que você coloca aos seus olhos, sobre aquilo que você assiste, sobre aquilo que você vê nas ruas. Vigie, não apenas você, é claro, né? Vigie os seus filhos. Daí está lá, você larga o menino na internet, larga a menina na internet e faz o que ela quiser. Como assim? Não pode. Qual que é o programa favorito do seu filho? Malhação. Eu não sei nem se passa ainda Malhação. Passa, uns 55 anos que passa esse programa. Daí o seu filho, todo dia à tarde, assiste Malhação. Que mostra os jovenzinhos se pegando, a primeira vez, primeiro beijo, primeiro tudo. Daí depois você não sabe porque com 12, 13 anos quer arrumar um namorado. Ora, por que será? É porque está assistindo essas coisas. Simplesmente por isso. Meu irmão, se um dos seus olhos só que você peca, a Bíblia diz que você tem que arrancar. Não literalmente. Você pode arrancar o olho, sabe como? É puxando a internet da tomada. Já ajuda bastante. É uma forma de arrancar o olho. O homem segundo o coração de Deus caiu por conta de uma olhadinha. Talvez Davi pensou assim, né? Ninguém vai saber. Quem que sabe que eu estou olhando? Ninguém. É engraçado que Deus soube. Fez o povo todo saber. Nós sabemos, e o tanto de pastor que tem neste momento pregando sobre isso aqui de Davi, que os ossos dele devem estar remoendo lá no túmulo. Aí o Deus, toda vez ele fala do adultério, meu Deus do céu. E ele pensou talvez que ninguém saberia. Lé do engano. Aquilo que nós fazemos em oculto, Deus coloca no eirado. Davi fez escondidinho. O adultério sem ninguém ver. Diz a Escritura que Deus o pune fazendo com que os seus filhos no telhado tenham relação com todas as suas concubinas, com as suas mulheres. Isso é desgraça, pode ter certeza. Muita desgraça. Por isso você precisa parar de fazer as coisas escondidas. Você precisa parar de achar que ninguém está te olhando.
Você precisa parar de pensar assim, olha, mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você precisa parar de se enganar. Joe Owen, ele diz assim, como podemos ser cristãos se o pecado não é a coisa mais terrível em nossa vida? Como? Como alguém pode se dizer cristão, sendo que o pecado não é a coisa mais terrível na vida dele? Ele se esquece que cristianismo, de fato, é amarmos a Deus, mas também odiarmos o pecado que levou o nosso Senhor a ser crucificado, porque foi por esse motivo que Cristo morreu. Lembra quando diz Isaías, Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, todo o nosso pecado estava em Jesus Cristo, por isso Ele precisou morrer. E você trata o pecado como se fosse algo trivial, como se fosse algo simples? Tome cuidado. Deus odeia o pecado, porque Ele sabe que o pecado faz mal, em primeiro lugar, a nós. Não é questão de mero moralismo, não é. Quando você diz para o seu filho, não põe o dedo na tomada. Não é porque você quer que ele seja uma criança certinha e não põe o dedo na tomada. É porque você quer livrá-lo de um mal maior, não é assim? Em relação ao pecado também é da mesma forma. Deus, quando Ele diz para nós, não peque, Ele não quer nos privar de prazer, não. Ele quer nos livrar de um mal maior. É por isso que Deus, por exemplo, Ele não pode aceitar o homossexualismo. Não tem possibilidade. Sabe por quê? Porque vai contra o propósito da criação. Vai contra a perpetuação da espécie, que você sabe, né? Homem com homem, mulher com mulher não reproduz. Como que Deus pode achar isso normal, como tem algumas igrejas que se dizem igrejas inclusivas, né? Toda vez que você vê essa palavrinha inclusiva, fica com o pé atrás. Normalmente está associado a aceitar tudo que é tipo de pecado, carnalidade humana. Para quê? Em prol do amor. Como pode? Um peixe fora d'água não pode ser feliz. Você acha que um homem vai conseguir verdadeiramente ser feliz com outro? Não vai. Uma mulher vai conseguir ser feliz com outra? Não vai. Uma vez, evangelizava um travesti, e tá certo que eu errei. Em que sentido, né? Eu fui num ponto de traveco lá em Guará. Tem o Spani lá em Guará, não sei se vocês conhecem. E embaixo ele ficava as Spanicat. Pessoal, ficava as Spanicat lá. E eu fui sozinho, esse foi o meu erro. Imagina! Por favor, falar com você. Daí veio de saltão, assim, tec. Depois que eu pensei, depois que eu tomei um xingo do meu pastor, que eu pensei, né? Meu Deus, passa o irmão da igreja aqui, vê Jesus amado. Então eu explicar que focinho de porco não é tomada? Eu falei, eu tinha que ir com mais gente, depois fui com a minha esposa, daí melhorou, né? Ficou menos pior, talvez, né? É ruim do mesmo jeito. Mas se a gente não for, eles não vêm. E eu lembro que eu comecei a conversar com aquele travesti, foi questão de 2, 3 minutos. Ele começou a se derramar em lágrimas na minha frente. Sabe por quê? Eles usam uma máscara de felicidade. Eles podem ter dinheiro, podem ter, mas felicidade plena jamais terão. Por quê? Porque eles não nasceram para isso. Qual pai, por mais essa modernidade que nós temos, não, tem que aceitar tudo. Qual pai, qual mãe, de fato, se orgulha de ter um filho gay? Que bate no peito e diz, como que eu sonhei com isso? No chá de bebê desse menino, dessa menina, tinha lá, azul, rosa e no meio a bandeira do arco-íris ali, o sonho era esse. Você já viu pais? No chá de bebê dizer assim, se for menino vai ser bom, se for menina vai ser boa. Mas se for homossexual, vai ser o nosso sonho. Já viu alguma mulher grávida com esse pensamento? Não existe. O que eles fazem é apenas aceitar. Mas que é dolorido, pode ter certeza. Você vê seu filho chegando com um bigodudo dentro de casa, meu irmão, deve ser terrível. Ver sua mulher chegando com uma Maria homem dentro de casa, deve ser terrível. É por isso que Deus precisa odiar o pecado. Porque o pecado traz infelicidade. É por isso que Deus precisa odiar a pornografia. Sabe por quê? O que é pornografia? A não ser aquilo que Deus criou, exposto de forma depravada. É isso. Isso é a pornografia. Imagina o seguinte, você vê um bêbado na rua, e então ele não consegue nem andar direito, está lá caído, dormindo. E você vê alguém chegando, puxando a carteira dele e indo embora. O que você faria? Você se sentiria indignado. Você tentaria parar aquilo ali. Porque alguém está se aproveitando daquele bêbado, da situação degradante dele. A pornografia é mais ou menos isso. São mulheres cegas
por fama, por sucesso, que querem ser reconhecidas de qualquer jeito, inclusive através do seu corpo. E o que elas fazem? Ficam cegas, se vendem. E homens infiéis, impuros, acabam aproveitando daquela moça que estava cega por conta de dinheiro, por conta de fama e por conta de sucesso. Terceiro, há um tempo para a colheita. É o que nós vemos aqui, na história de Davi. Teve consequência. Muitas vezes nós erramos e parece que o raio cai na cabeça no mesmo instante. Ei, meu irmão, você é filho de Deus, a probabilidade é grande. Errou, pá, já era. A Escritura diz, no livro de Atos, que um rei chamado Herodes, que as pessoas viam esse rei discursar, e então, eles diziam assim, olha, é a voz de um Deus. A oratória dele é fabulosa. Diz a Escritura que pelo simples fato daquele rei não dar glória a Deus, mas eu acho que ninguém fala como eu mesmo. No mesmo instante ele foi fulminado e morreu. Instantaneamente. Só que nem sempre é assim. Na maioria das vezes Deus acerta a conta no final do mês. Você vai juntando ali os seus descréditos, não é crédito, óbvio. E você se esquece que nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, para recebermos, segundo o bem ou mal, que tivemos feito por meio do nosso corpo. Ou seja, não importa se é de maneira estrondosa ou se é de forma paulatina, mas Deus sempre pune o pecado. Sempre há um tempo para a colheita. O povo de Israel, 40 anos no deserto, andando em círculos, sofrendo por conta de pecado. Lembra? Eles eram escravos, Deus os tira da escravidão. Eles comiam a marmita quentinha do presídio de Faraó. Deus os tira de lá e põe eles rumo à terra prometida. E o que eles fazem no caminho? Mas está muito quente. Não tem água. Não tem comida. Negócio chato. Que saudade dos melões. Até dos melões eles reclamavam. Então no Salmo 106, o salmista diz assim, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O povo ficava pedindo tanta coisa para Deus, que não era vontade de Deus, que chegou uma hora, Deus falou assim, você quer? É isso aqui mesmo que você quer? Então toma. E a pessoa acabava se arrebentando depois. Talvez você pense assim, pastor, faz um tempo já que eu estou vivendo errado e parece que nada me acontece. Deus não parece tão severo quanto o senhor está falando. Ele é severo, pode ter certeza. E se ainda não te aconteceu nada, é porque Ele está dando oportunidade para que você se arrependa e para que você acerte a sua vida. Ou seja, Ele está sendo longânimo, de longo ânimo. Mas uma hora a porta fecha. Uma hora a porta fecha. Ou você se arrepende, muda, ou de fato a mão de Deus pesa sobre todo aquele que comete pecado. Deus não tinha esquecido de Davi, pode ter certeza, estava dando chance para ele se arrepender. E o mesmo acontece com a gente. Agora, se você vive deliberadamente em pecado e nada te acontece, a primeira alternativa é que você não é filho de Deus. Sim, essa é a primeira alternativa. Porque em Hebreus a Escritura diz que Deus pune aos seus filhos. Aquele que ama, Ele pune. Você está vivendo errado, não acontece nada? Toma cuidado, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é filha de Deus mesmo? Mas, tomara que seja a segunda alternativa. Você é filho de Deus e Deus está dando uma chance para você se arrepender. E eu não sei quanto tempo você vai ter pela frente. Davi durou uns 6 meses, mais ou menos, eu não sei. Eu sei que o Senhor nos dá chance a cada dia. Você não pode fazer assim, não, isso aqui, o pastor falou a verdade. A partir da semana que vem eu vou pegar filho. Não, o segundo semestre desse ano eu farei diferente. Você sabe se você vai chegar até lá? Não sabe. Não sabe. Tiago 4,14. Tiago 4,14, a Escritura diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a vida do ser humano. A nossa vida é assim. É rapidinho. Acaba. Sabe quando você acorda de manhãzinha, está aquela neblina, você vai, escova o dente, toma um café, você sai para trabalhar. Acabou? Assim é a nossa vida, por mais que você viva 75, 80 anos. É rápido. Voa. Então não sei como vai ser o dia de amanhã. A oportunidade de você se arrepender e mudar é hoje. Por isso você precisa priorizar aquilo que você está fazendo errado. Para quê? Para mudar. O que tem sido o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco? Ora, por que você fica postergando? Por que você diz, não, é quando melhorar. Mais para frente, o ano que vem, depois. Meu irmão, você não sabe se vai chegar o depois. Uma vez um primo
Meu primo, ele tinha um conhecido na rua dele, e esse rapaz estava com AIDS, novo, amigo nosso, acho que 20 anos. E a mãe dele falou, vai lá, faz uma visitinha pro fulano. E a mãe dele tinha pedido para ele pintar a casa dela. Hoje não vai dar, mas amanhã eu vou lá. Morreu. Não deu tempo. Pintou a casa, no outro dia que ele foi, o menino já tinha morrido. Eu não sei como vai ser amanhã. Pastora, mas qual a vantagem da gente se arrepender dos nossos pecados? Sendo que as consequências, elas vêm do mesmo jeito. Vem, óbvio que vem. A primeira vantagem de se arrepender é que a Bíblia diz que quando há arrependimento, há salvação. Não há salvação sem arrependimento. Poderia parar por aqui, acabou. Mas é claro, não há apenas isso. Se nós nos arrependemos dos nossos erros, as consequências são menores, ainda que venham as consequências. São menores. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos dá força para suportar as consequências. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, lembra? Perseguia os cristãos, entrava, levava pessoas para serem julgadas e mortas. Deus perdoou Paulo. Paulo sofreu duras consequências, 5 quarentenas de açoite, naufrágio, apedrejado, dado como morto, e o currículo dele é extenso. Preso, morreu na cadeia. Mas Deus deu força para ele sustentar a adversidade e a consequência do pecado. E quarto, Deus pode transformar a maldição em bênção. Lembra Davi? Diz a Escritura que Davi tinha várias mulheres. E de Davi viria o Messias. Essa era a promessa do Senhor. Você imagina, um monte de mulheres, todas queriam que o descendente venha de mim. Que eu venha parir o descendente do rei e, consequentemente, o trono dele continue até o Messias. Davi tinha várias mulheres. Todas queriam que seu filho reinasse. O interessante é que o primeiro filho ali de Davi com Betseba, o filho do adultério, de fato morreu. Mas você lembra? Dentre várias mulheres, quem teve o filho que reinou no lugar de Davi? Betseba. Salomão veio de Betseba, daquela mulher que ele tinha adulterado. Ou seja, Deus, ele é justo e implacável para com o pecado. Isso você pode ter certeza. Tão certo quanto 2 e 2 são 4, Deus é implacável para com o pecado. Todavia, ele também é imensamente gracioso e misericordioso com o pecador que se arrepende. Não importa, meu irmão, o que você fez no passado. Se houver um coração arrependido, sim, Deus pode transformar a desgraça em graça. Foi isso que ele fez na vida de Davi. Foi isso que ele fez na vida de vários servos dele. Mas é necessário que, em primeiro lugar, você se arrependa de verdade. Você não fique como muitos que sempre dão desculpa. Não, mas eu mudo se ele mudar. Eu mudo se ela mudar. Não, mas eu caí nesse pecado aqui, mas convenhamos, é difícil. Como eu preguei sobre José domingo passado, José tinha tudo, meu irmão, para empinar a carroça lá com a mulher de Potifar. Não fez, não deu desculpa. Você percebe que Davi podia falar assim, olha, Senhor, eu sou um homem segundo o coração de Deus, é verdade. Mas essa mulher tomando banho aqui, toda a vista, Senhor, Senhor, eu não sou de ferro, hein? Davi podia falar assim. Ele não deu desculpa. Quando o profeta chega e confronta ele, sabe o que ele diz? Pequei contra o Senhor. Ele não diz, a mulher me deu bola, eu sou homem, testosterona saindo pelo nariz. Não. Apenas diz, pequei. Assim como o filho pródigo. Lá na lama. Lembra o que ele disse? Não deu desculpa. Tratava melhor outro irmão do que eu. Não falou. Pequei contra o Senhor. Isso é arrependimento genuíno, arrependimento que não fica dando desculpa. E se há arrependimento, sim, Deus pode transformar a maldição em bênção. Olha para a cruz do Calvário. A cruz era um símbolo de vergonha, ali morriam os piores pecadores. Se Deus transformou aquele símbolo de vergonha em símbolo de graça e de vitória, porque não é isso que nós fazemos hoje? Não é isso que Paulo disse? Que nós nos gloriamos na cruz? É mais ou menos se Jesus tivesse morrido com um tiro e nós andássemos com uma corrente com um revólver no pescoço. Aquilo que foi motivo de desgraça, hoje para nós é motivo de orgulho. Deus pode sim transformar a desgraça em graça. Eu olho pela vida dos irmãos. O quanto Deus tem transformado, eu olho para a minha vida. Eu tenho espelho em casa também. Eu lembro quando eu fui para a igreja, meu irmão, não queria saber de nada com nada.
Eu morava com a minha namorada, que é minha esposa hoje, tinha filho já e não queria nem saber de casar. Falei, o que é ruim, hein? Eu tenho leite, para que eu vou criar vaca? Pensamento mundano, né? Para quê? E eu vejo o que Deus tem feito na minha vida, o como Deus tem cuidado de mim, dos meus filhos, da minha esposa, o quanto Deus tem sustentado. Eu tenho certeza que você tem visto isso na sua vida também. Porque toda vez que há um arrependimento genuíno, a graça e a misericórdia de Deus. Você deve sempre se lembrar do que Paulo diz em Romanos 6. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, o Senhor nos libertou do pecado. Para quê? Para que nós não venhamos mais a viver escravos do pecado. Mas venhamos a ser escravos, servos de quem? De Jesus Cristo. Porque é isso que João diz. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Ele não diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Somos falhos, infelizmente, e às vezes escorregamos. Mas aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Pastor, mas calma aí, as pessoas desviadas. E Judas? Lembra, Judas expulsou até demônio. Fulano está desviado lá, pastor, não volta para a igreja. A possibilidade talvez é que ele nunca foi filho de Deus. Lembra que Jesus disse? Saiu do meio de nós porque não era dos nossos. Pode ser. Agora, você precisa entender que não há de fato um lugar onde Deus não possa buscar um coração arrependido, quebrantado e contrito. Aonde de fato há um coração arrependido, a misericórdia e a graça da parte de Deus. Lembra do Salmo 139? Se subo ao céu, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, não há um lugar onde os olhos de Deus não repouse sobre um coração arrependido e não traga graça para aqueles que se arrependeram. E para encerrar, eu tenho uma boa notícia para você. A primeira é que, neste momento, o Espírito Santo está mostrando os seus erros, para que você venha se arrepender. E você sabe. Por mais que a sua esposa, o seu marido, o seu pastor, ninguém saiba, você sabe onde você tem errado. Essa é a primeira alternativa. O Espírito Santo nos convence. Segundo, Deus faz igual ele fez aqui com Natan. Lembra? Levou um profeta que apontou na cara dele. Tu és o homem. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Tu és o homem e a mulher. Arrependa-se. Mas tem uma notícia melhor ainda. Se você é filho de Deus e você não se arrepender, mesmo o Espírito te convencendo, mesmo o profeta falando, mesmo o pastor pregando, a boa notícia para você é que você vai morrer. Pastor, calma aí, que boa notícia é essa? É boa notícia. Se você é filho de Deus, pode ter certeza, Deus vai matar você, mas Ele não vai deixar você vivendo do pecado. Foi isso que Paulo disse em Corinto. Tinha um rapaz que saía com a madrasta na igreja. E o rapaz não se arrependia mesmo quando os apóstolos os confrontaram. Sabe o que Paulo diz? Reuni vós o meu espírito, entregue o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo diz, esse cara é crente. Vamos fazer uma oração para Deus matar ele então, já que ele não se arrepende. Por quê? Porque ninguém vai envergonhar o nome de Deus. Filho nenhum vai envergonhar o nome de Deus. Ovelha nenhuma vai envergonhar o nome do pastor. Para dizer, o pastor não está cuidando bem da ovelha. Não. O pastor que eu digo é Deus, óbvio, né? Não sei não. É por isso que às vezes quando você vê pessoas, fulano saiu da igreja e morreu. Pastor, será que era crente? Às vezes eu tenho certeza. Saiu, morreu. Era crente mesmo. Porque Deus não deixa o seu filho envergonhar o seu nome. O que a Escritura diz para mim e para você é: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará grandes coisas. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Pastor, mas é difícil ser santo num mundo perdido, pervertido como esse? Não é não. Põe ali só para encerrar. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15, olha o que Paulo diz. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Percebe que essa é a nossa geração? Pervertida e corrupta. Mas mesmo assim ele diz, permaneçam como luzes, resplandeça a luz em você. Próximo. Pode pôr próximo. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não desprezará o Senhor, ó Deus. Ou seja, um coração quebrantado, um coração arrependido, é isso que agrada a Deus. Isaías 57, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, o Senhor habita assim no alto e sublime trono. Mas Ele também habita com todo aquele
que se quebranta, que se humilha, que se arrepende dos seus pecados. E para encerrar, tem mais um? Só esse? Só esse então. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?